Vamos voltar a falar de camisas 9 aqui do de 0 a 10. Falamos dos 9 do Brasileirão, agora lá fora, vinhetinha. Quando a gente fez a edição do Melhor Camisa 9... Antes disso, vamos agradecer ao público, né? O grande sucesso desse programa e completou 2 anos. É o primeiro programa que a gente grava. Eu fiquei assustado. Oi? Eu fiquei assustado quando eu vi o post. Não é possível que já tem 2 anos. Já tem 2 anos. Ou seja, 2 anos, considerando que um ano tem 52 semanas, já são mais de 100 programas. Impressionante. Então, assim, e aí nesse meio tempo aqui a gente acertou, errou, foi bem, foi mal, foi mais ou menos, que faz parte. Mas fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de ver, assim, numa era em que é a era de vídeo curto, é a era de que raramente, o que faz sucesso, raramente não, mas o que faz sucesso é levar as coisas na graça, a gente fazer um programa que dura, em média, 1 hora, e com um conteúdo profundo e fazer sucesso. Então, e quando tem menos de 1 hora, os caras reclamam, velho. E quando tem menos de 1 hora, o pessoal reclama. Então, assim, muito feliz, muito obrigado. O programa já está perto do fim, porque tudo acaba. Não está perto do fim. Tá perto do fim, eu já falei no Desplaca. Tem 2 terços aqui, eu já falei. 2 terços acham que já está perto do fim. Você esqueceu do pseudo, mas quem manda nisso aqui é um ditador. O cachorro tá encomendado. Isso aqui eu tô fechado. Então, mas a gente, agradecer. Obrigado vocês que fazem esse programa aqui. Estão sequestrados pela minha pessoa e pelo público para a gente continuar com esse programa aqui. Mas tirando a brincadeira, eu acho que dá muito certo, pelo menos na minha visão, assim, porque eu acho que desde o programa 1 a gente tem uma postura de tipo, cara, é uma conversa, mano. Vamos sentar aqui, trocar uma ideia. Apesar de muita gente na internet tentar levar o de 0 a 10 para outro caminho, não só o de 0 a 10, mas como de 0 a 10, eles se acham os donos da razão. Cara, quem assiste o programa, quem não pega print de internet, sabe que essa não é a realidade. Quem manda mensagem pra gente fala, realmente, poderia estar melhor, a gente debate. E eu acho que esse é o sucesso. Tem muita gente que pega print, não consegue construir um produto de sucesso, porque as pessoas sabem que as pessoas que fazem isso não são das mais confiáveis possíveis. A gente consegue porque a gente tem, de verdade no coração daquilo que a gente fala, e é um debate. Não tem ombudsman de nada aqui. Você que fica aí chupinhando o conteúdo do 0 a 10 para espalhar ódio contra este trio na rede social, isso se voltará contra você um dia. Com certeza. Ok? Não, e os comentários são ótimos, né? O print... Fala assim, aí o cara já dá uma opinião, né? Colocaram tal nota no... O que acha torcedor? Aí já tem mais. O que você acha torcedor? Brau, tome hate, tome hate. Mas isso também acaba sendo também um sinal de sucesso, né? Porque ninguém faria isso se fosse... Se destaca, a gente não gosta, mas a comunidade que a gente construiu nos comentários, ela é bem melhor do que isso aí que fazem no falecido X. Tudo muito bom, tudo muito bem. Dito isso, o caixão já está encomendado. Ter 3 anos de sequestrar, eu não acredito. Eu concordo também. Eu quero que a galera nos comentários fale que se vão estão juntos, sequestraremos não tem mais o que falar, irmão. Já não vai ter mais o que falar hoje. Olha só, quando nós fizemos a edição de camisa 9 do Brasileirão, a gente fez antes do campeonato começar. Então a gente tinha pouca referência de 2025. A gente foi mais nas temporadas anteriores, na qualidade de cada um. Aqui... Tanto é que muita gente criticou o Gabigol ter ficado tão baixo, e que no final do programa eu achei que ficou baixo mesmo, mas ok, já estava feito lá, que é ali um combo de momento, né, e tudo. É lógico que o Gabigol pode terminar o ano como artilheiro do Brasileiro. Do meu lado, eu acho que a gente deixou baixo o Verratti. Nesse programa, a gente podia ter subido mais o Verratti. É muito louco, né? Porque a gente, se for fazer de novo, talvez teria subido os dois. Agora, o de hoje é diferente, porque a gente vai analisar a temporada desses caras até aqui. Até aqui. Com mais da metade da temporada já passada, já tá no fim da temporada. E não só de Champions. Não só Champions, que eles estão fazendo em Liga Nacional e tal. Então nós pegamos aí, são 20, né? 21 camisas 9 de grandes times do mundo, e vamos começar a dar as notas. Chris Wood, quem quer começar? De todos os centroavantes que a gente vai falar aqui, Jorge, eu acho que esse talvez é que mais está... O time dele é quem mais está surpreendendo na temporada. Cara, o Nottingham Forest. Vamos ver na Champions ano que vem, se bobear. É bem provável, né? Bem provável. A Champions da temporada que vem. É um time que enfrentou todos os grandes de igual para igual. Quando vence o Liverpool, né? O Pseudo vai me lembrar, ele com certeza vai lembrar mais do que eu. Ele vence o Liverpool logo no início do campeonato. Acho que 1-0 em Anfield, né? 1-0 em Anfield. A galera já falou ali, caramba, mas o Liverpool perdeu pro Nottingham Forest.
Hoje, se você olhar esse confronto, cara, é um confronto entre dois times de topo na Premier League. É o terceiro colocado do campeonato. Exatamente. Na frente do Nottingham só tá o Arsenal, e mesmo assim bem perto, e o Liverpool que tá disparado. Meteu 6 pontos no City já. Tem 6 pontos de distância pro City. E eu acho 4 do Liverpool, porque no retorno foi empate. Verdade. Caraca, que doideira. O Liverpool não ganhou do Nottingham Forest. Então eu acho que assim, o Chris Wood não é que é um time muito coletivo. Assim, tem muitas valências, mas o Chris Wood é o camisa 9, né? É o centroavantão lá, tem 18 gols na Premier League, não é pra qualquer um fazer 18 gols na Premier League. 18 gols e 3 assistências na Premier League, é o único torneio que ele fez de gol. Um time que não é do Big Six, que não é candidato a título. Eu acho uma temporadaça. Embora ele talvez daí, se a gente for olhar, eu acho que tecnicamente ele é o menos qualificado. Tecnicamente. É um jogador com um pouco... que a gente no passado chamaria, que agora acho que não é mais correto falar, mas no passado a gente falaria que é um centroavante grosso. Mas cumpre bem a função, faz gol, é goleador, usa muito bem o corpo e faz uma temporada muito boa. 18 gols num time como o Nottingham é de destaque. Eu acho que é 6 pra cima, hein? Mais 6? Eu acho que mais ele vai cair. Porque pensa assim, foi o que o Jorge falou, eu tô me baseando no que o Jotinha falou. A gente vai analisar a temporada de cada um, não é o talento, não é o refino, é diferente do programa que a gente vê do futebol brasileiro. Olhando a temporada dos 9, quantos 9 fazem temporada... é isso, a dificuldade e o que entrega. Essa questão pra mim que ela é principal. Pra mim o Chris Wood é 7, 8, assim. Eu pensei no mínimo 6, eu fecharia uma 7. Eu continuaria indo de 6, mas tá bom. Vamos numa 7. Fui voto vencido aí. Vamos ver se cai. Como hoje são 21, tem sobra hoje? Sobra aí. Pode ser que não precise cair. Vamos ver. Dovbyk. Então, ele foi ele era o centroavante da surpresa da temporada passada, do Girona. E aí ficou muito valorizado, porque achei que ele terminou como artilheiro, né, do Espanhol do ano passado. E aí foi para Roma. E na Roma tem feito gols importantes. A Roma está num processo de recuperação. Caiu na Europa League. O primeiro tempo foi muito ruim. Aí agora, treinada pelo Ranieri, está vindo lá para brigar por vaga em Champions. E ele tem bons números. Ele tem 39 jogos, 16 gols, 4 assistências. É quase uma participação de gol a cada 2 jogos. É um centroavante goleador, também não é do mais refinado, mas eu acho que fazer o que o Chris Wood está fazendo é mais difícil do que o Dovbyk está fazendo. Então acho que ele tem que ficar atrás do Chris Wood. Esse é o ponto principal, assim. Embora ele tenha mais mobilidade que o Chris Wood. Eu acho que ele é um dos caras que o Girona, a gente já imaginava, né? A gente falou aqui, quando fez a análise do 0 a 10 da Champions, a gente falou, né? O Girona foi desmembrado e tal, e o Dovbyk é um cara que vai fazer muita falta, fez muita falta nessa temporada. E é isso, mas a Roma, cara, você pega, a Roma tá em 6º, não por culpa do Dovbyk, mas, tá em 6º, não é a mesma coisa. O Chris Wood é bizarro, colocaria aí 5, 6. Eu pensei uma 4, 5. Eu pensei uma 4. Vamos de 5. Pensei uma nota 4. 5 de média, e aí a gente vê. Vai começando a esquentar a brincadeira agora, hein? Gonçalo Ramos. E, cara, assim, se você falar... É uma temporadaça do Gonçalo Ramos? Eu acho que não, mas também não é uma temporada ruim. O PSG virou um time cada vez mais coletivo, né, na figura do Luiz Henrique. Aliás, mais uma vez, toda vez que a gente for falar desse assunto específico, eu indico a galera assistir a série, o documentário do Luiz Henrique, que tá na Max. É muito bom, cara. Assim, tem horas que você passa raiva com ele, que você fica com raiva dele e fala, cara, não é possível que esse fera tá falando isso, não é possível que ele tá sendo marrento nesse nível. Mas é um cara, me parece um cara muito legal, de bastidores e tal. Então vale muito a pena ver, e transformou o PSG em um time muito mais coletivo. Mas eu acho que, assim, é uma boa temporada. Quem tá jogando pra caraca no PSG é o Dembélé. Esse sim, tá jogando um nível muito, muito acima. O Gonçalo Ramos faz uma boa temporada. Então, eu já acho. 14 gols e 5 assistências em 30 jogos. Tem média de um pouco mais de uma participação a cada 2 jogos na temporada. Então, agora tem um ponto. O Gonçalo Ramos, ele talvez, acho que daí, é o único que não é titular do time, né? Acho que sim. O titular do time, hoje, joga o PSG, joga com Dembélé, Kvaratskhelia e Barcola. Com o Dembélé jogando na função dele. Exatamente. Isso joga a favor e contra o Gonçalo Ramos na análise aqui. A favor, ele tem feito muito em poucos minutos. Contra, ele não está conseguindo ganhar vaga. Né? Ganhar vaga. Ele não é titular do time. Ele entra na reta final, ou ele entra quando naquela época
perdão, que o PSG estava precisando de vaga, ele entrava pro abafa, pro minuto final, entrou no jogo contra o City, ou ele entra quando o jogo já está resolvido. Bom ponto. Então, assim, eu acho que fica abaixo, né? Eu acho que isso tira nota. Porque ele tem, na temporada, deixa eu ver... São 14 gols. Não, 14 gols e 5 assistências. Não, eu queria ver por minuto aqui. Ele tem 1.189 minutos. 1.189. Dividido por 14. 1.189 dividido por 14. Não, eu botei errado. 1.189 dividido por 14. Dá um gol a cada 85 minutos. Parecido com o Hendrick. O Hendrick é 1 a cada 80 hoje. É como se ele fizesse um gol por jogo. Só que ele não joga, ele não consegue furar a bolha. Então, assim, eu acho que isso acaba jogando contra ele joga mais Gonçalo. que o Hendrick, né? Ele até joga bem mais que o Hendrick. Né? Minutos, né? Em minutagem. Então, assim, eu acho que isso joga contra ele, porque... Que nota vocês pensaram? Eu acho que tem que... Eu acho que tem que ficar abaixo do Dove. Um 4? Ali coladinho. Um 3 ou 4, Eu pensei nisso. Mas eu também... Se ele não é titular do time, né? Mas também tem aquele ponto do... Não é titular porque o ataque encaixou num modelo que não o privilegia, né? Tudo bem, mas... Eu sei, mas... Por exemplo, o treinador escolheu então ele teria que cair, diferente. Né? Ou então ele teria que cair. Por não ser titular. Porque o Hendrick, por exemplo, não tá aqui, né? Como é que a gente avaliaria o Hendrick se estivesse aqui? A temporada dele é boa ou ruim? Eu acho boa. Ele jogou um pouco mais que o Hendrick. Ele jogou um pouco mais que o Hendrick. Ele tem 34 jogos... Não, 34 não, ele tem 29 jogos. Ele tem 29 gols em 19 participações em gols em 29 partidas. A gente acabaria entrando numa segunda discussão. O Hendrick é centroavante? Ele é camisa 9? Eu acho que sim. Quando entra, no Madrid. E ele, então, assim, eu iria na nota 3 para ele. Tá bom, pode 3? 3, pode ser. Guirassy, que está brigando... Não sei se o Dortmund vai passar pelo Barcelona, mas nesse momento ele está brigando pela artilharia da Liga dos Campeões. É um cara que, pelo menos do meu lado, eu tinha uma expectativa muito grande nessa temporada. Ano passado, no Stuttgart, cara, temporada de 1 gol por jogo. Era muito... temporadaça, assim, um centroavante de força física ao mesmo tempo que tem uma capacidade de leitura de jogo, de movimentação bem relevante para não ser, sabe, aquele 9 paradão, se movimenta pelo campo. Então, eu gosto bastante do Guirassy. Eu tava com uma expectativa bem relevante com relação a ele. E de verdade, eu acho que ele tem entregado, assim, não no nível, até porque o Stuttgart praticamente jogava em função dele. O Borussia teve uma oscilação muito grande. O Borussia foi muito mal, né? Na Bundesliga, em vários momentos. Agora, na Champions, conseguiu eliminar o Lille, etc. Mas também é o Lille, mesmo que o Lille tenha ficado entre os 8, é o Lille. Mas, cara, é uma temporada de 24 gols. É uma temporada no qual ele é artilheiro da Champions League. Ele pode terminar como artilheiro da Champions League. É uma temporada de 8 assistências, o Wallace. Às vezes que ele saiu da área... Cara, assim, pra mim a temporada do Guirassy não é de brigar para 10, mas é uma temporadaça. Cara, 10 gols em 12 jogos de Champions é gol para 10 gols, 12 jogos de Champions, são 32 participações em gols em 36 jogos, em um time que... todo desequilibrado. Meio de tabela da Bundesliga. Meio de tabela, segunda página de Bundesliga. Tudo bem que na Champions foi bem, mas um time todo bagunçado, um time que demitiu o treinador. No início da temporada. No início da temporada. Então, assim, eu acho que a temporada dele é muito boa. Pra mim é 8 pra cima, cara. Então, eu acho a temporada dele, e quando saiu da área, as assistências dele, teve uma assistência no jogo contra o Borussia, pegou quem na... Lille. Pegou o Lille. Contra o Lille, acho que ou contra o Lille ou na repescada, o PSV, que ele dá um cruzamento de fora, que a bola sai na cabeça do jogador do Borussia. Então, assim, pra mim é uma temporadaça pra ele. Eu iria na nota 8. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que se assemelha um pouco ao Chris Wood. O Chris Wood é difícil fazer o que ele faz, mas tá num ambiente muito organizado. O Guirassy ainda tá fazendo isso num ambiente de Champions, num ambiente extremamente desorganizado. Pode ser. Eu teria subido o Chris Wood e botaria os dois na 8, mas beleza, o Guirassy na 8 ele merece. Então 8 pro Guirassy. Gyökeres, se eu disser que a saída do Rubem Amorim ajudou a ferrar a temporada do Gyökeres, eu tô tirando... Eu acho que você tá... Não. Eu acho que eu entendo o seu argumento. Só que assim, se você for ver a quantidade de gols dele nessa temporada, já é igual a temporada passada. Eu concordo discordando com o amigo. Né? Eu concordo que talvez a saída do Rubem Amorim tenha atrapalhado, mas ele em si... tá jogando no mesmo nível. Continua, né? Tá no mesmo nível. 43 gols em 43 jogos. Talvez ele já tivesse com 60 gols na temporada se o Rubem Amorim não tivesse saído. Mas ainda assim, cara, ele é assombroso. Ele faz gol de tudo quanto é jeito, mano. É assustador. Você pega o campeonato... Tudo bem que o campeonato português a gente vai dizer, obviamente, que tem um nível inferior. Mas, cara, tem mais gol do que jogo. O cara tem 30 gols em 26 jogos. Isso. É número de centroavante muito fora da curva, assim. Então, agora, mas na hora H...
na Champions, que é uma coisa que a gente falou, ele acabou ficando muito no banco, né? Foi retirado do time, de maneira que eu até agora não entendi, foi retirado do time, mas ele, em si, esteve em campo e entregou. Jogou pra caceta, 43 gols no ano é gol para caceta. É muita coisa. É um cara pra primeira prateleira da próxima temporada, assim. Acho que natural. Eu acho que por que ficar no esporte, mas não é eu acho que ele ficou nessa temporada pelo título português, a vaga na Champions, o Rubem Amorim continuou e tal, só que aí no início da temporada o Manchester United liga pro Rubem Amorim. Aí, meu amigo, aí desmonta. Acho que pra próxima temporada a gente vai ver o Gyökeres numa liga mais forte, num clube de primeira 26 anos de idade, cara. Assim, é agora. Gosto agora. muito, cara. Eu não sei por que o Liverpool nunca olhou pra ele. Cadê o pseudo aí? Por que o Liverpool não olha pro Gyökeres, cara? Aí, tem uma dificuldade grande de centroavante. Tá feia a coisa lá de camisa 9. Não sei se é trauma do Darwin Nunes, mas aí... Não. Que veio de Portugal, né? Os números dele na temporada são 40 gols, 40 jogos, 39 gols e 11 assistências. Nossa. Né? Então, assim, tem 9 gols pela seleção sueca. 9 gols pela seleção sueca. Sueca, desculpa. Então, assim, só pelo esporte... Você falou Portugal, eu falei Ucrânia. São 40 gols e 40 jogos e 50 participações em gols. É muita coisa. É bizarro. A questão que no meio tempo ali da troca de treinador e das trocas de treinador, que o Sporting depois da saída trocou 2 vezes, ele perdeu espaço e chegou a frequentar o banco. Agora já recuperou de novo. Se você pega os últimos jogos dele, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 7 jogos, ele fez 1, 3, 5, 6, 8, 9. Ele fez 9 gols e deu 3 assistências. Então, assim... no momento que a gente tá gravando, são 4, 6... Nos últimos 7 jogos, ele fez 9 gols e deu 3 assistências. No momento que a gente tá gravando, são 5 jogos seguidos fazendo gol. Exatamente. E em 3 desses jogos, ele fez 2. O último jogo que ele não fez gol, nem deu assistência, foi em novembro, contra o Sport nos playoffs. Novembro não. Não, foi fevereiro. Isso. Contra o Sport nos playoffs da Champions. Contra quem? Contra o Dortmund. Contra o Dortmund, porque ele saiu do banco. Então assim, nesse miolo ali, dessas trocas de treinadores, ele chegou a ficar no banco um bom tempo. Naqueles jogos decisivos, na última rodada da Champions, ele era reserva. Vou reputar isso ao técnico, tá chegando e não sei se ele pediu alguma coisa diferente, se ele queria na hora que o time estava perdendo, ele tirou o centroavante, mas ele já recuperou. É uma temporadaça. Absurdo. Acho que até uma temporada acima do Guirassi. Eu acho também. Tá bom, quer ir pro 9? Vamos embora. Eu acho que teria que ir pro 9. Mas é que eu acho que o Guirassi pega um ambiente no qual eu botaria na 8, tá? Eu acho que o Guirassi pega um ambiente no qual é muito desorganizado, ele consegue meio que ser o pilar desse time. Mas tu quer mais desorganizado do que trocar de treinador 3 vezes? Ter 3 treinadores diferentes? Tudo bem, mas na Champions, tudo bem que na hora H ele foi colocado no banco, mas na hora H ele não conseguiu levar o time dele adiante. O Guirassi, querendo ou não, é o artilheiro da Champions. Embora o Gyökeres na Champions não esteja mal, ele jogou 8 vezes e fez 6 gols. Aqui eu tava até vendo a sequência de jogos que você falou, do banco. O primeiro jogo foi contra o Rio Ave, ele jogou 9 minutos, meteu o gol. Depois ele jogou contra o Leipzig, nessa última rodada da Champions que você falou, 30 minutos, meteu o gol. Contra o Nacional, na Liga Portuguesa, foi titular. Aí depois mais 2 jogos em sequência, contra o Porto, saiu do banco, não meteu gol, e contra o Borussia ele não meteu gol. Depois disso, foi titular em todos. Em todos foi titular, voltou, né? Então, beleza. Alguma coisa. Eu iria assim, porque os números dele na Champions, 8 jogos, 6 gols, 8 jogos, 6 gols não é tão ruim. Embora na hora do vamos ver, tenha faltado ali. E eu sei que não é culpa dele, tá? Eu sei que a culpa é do treinador que escolheu. Mas existe um impacto com relação a isso. Mas agora, 40 jogos, 50 participações em gol é muita coisa. Ainda que no ambiente da Liga Portuguesa, né? Eu iria num 9 aí também. Porque eu acho que assim, eu tenho uma disputa por 10, de 2 jogadores. Eu também. E eu acho que o Gyökeres não é ele. O Mbappé e Harry Kane. Então beleza, já separa. O Gyökeres não tá ali pra colocar na 9, entendeu? A não ser que você queira baixar todo mundo. Se você quiser baixar todo mundo uma nota, beleza. Mas eu colocaria Guirassi e Gyökeres na nota 8. Tá, então você quer... Eu só baixaria o Gyökeres, botaria na nota 8. Eu acho que caberia o Gyökeres na 9. Eu também acho que caberia na 9. A não ser que a gente queira deixar a 9 só o perdedor da 10. Pode ser. Hoje tem pouco, né? Hoje tem pouco, dá pra fazer essa brincadeira aí. Que aí eu acho que talvez seja melhor descer todo mundo. Descer uma nota. Baixa o 7, 8 e o 9. Não. Todos. Só o Chris Wood. Só o Chris Wood? Do Chris Wood pra baixo. Eu também acho que não precisaria baixar os outros dois. Isso. Eu acho que fechou. Sim. Ok. Que aí o 9 fica só quem não for 10. Quem não for 10. Tem menos gente no programa, acho que é mais legal, né? É mais legal. Já que pra gente é tão claro assim que são só os dois, acho que é melhor deixar um isolado na 9. Tá bom.
Bom, como diz um vídeo conhecido, precisamos falar sobre Erling Braut Haaland. Você tem mais quantos jogos do City na temporada? Uns 10 mais ou menos de Premier League? 11? Premier League tem mais 10 jogos. E ele não joga, né? Tem mais 10 jogos. E ele não joga. Ele não entra mais em campo. Ele não entra mais Provavelmente ele não entra mais em campo. O Guardiola falou que vão trabalhar para tê-lo no Mundial. Então ele não entra mais em campo. Nem numa reta final ali de últimas rodadas seria muito difícil, Só se eu acho que precisar muito para ir para Champions. Tipo, se tiver na dúvida se vai para Champions e tal, pode ser. Porque ele teve uma lesão grave ali. O Guardiola tá falando em preparar ele para o Mundial, né? Porque, assim, tem lesão na temporada, verdade. Tem uma eliminação precoce do City na temporada, no pré-oitavas de final, tudo bem, caiu pro Real Madrid. Pô, beleza, né? Não caiu para qualquer um. Mas caiu cedo da Champions e ele vai fechar a temporada. É a terceira temporada, a segunda temporada seguida que os números de gols vão caindo, né? Porque ele faz aquela temporada de 52 gols no ano da Tríplice Coroa, aí ele faz 38 na temporada passada, 30 nessa. O que está acontecendo? É sinal amarelo? Porque quando cai de uma temporada para outra, pode ser algo ali pontual e tal. Quando são duas seguidas, não chama muito a atenção. Mas será que não é o Manchester City que está caindo? Eu acho que tem muito fim de ciclo ali no City, esgotamento de modelo, e aí pode desembocar nele, ele sofre com isso. Até porque, a gente já foi falado aqui em outras vezes, o Haaland é um centroavante, é um matador histórico, né? Já está aí pro top 10 da artilharia de Champions, ele vai parar possivelmente como o maior artilheiro de Champions, tá? Se as coisas continuarem assim, tem mais jogo, né? Tem mais jogo pra jogar, goste a gente ou não disso, vai ter mais jogo, ele tem média de mais de um gol por jogo na Champions, pode ser, é o único cara que a gente vê com chance de bater o Mbappé também. O Mbappé tem uma certa chance de bater os números do Cristiano Ronaldo. Só que ele é um cara de contexto, né? Ele não é um jogador que você pega ele e coloca no time, ele muda o contexto do time. Não, ele é um centroavante de contexto. É muito rápido, é muito matador e ataca a última linha muito bem. Quando o contexto tá desorganizado, que é o caso do City, isso é impactado. O contexto é aquilo, né? Para ele funcionar, o time tem que estar funcionando. Bem, óbvio, né? Óbvio. Não tem muito o que fazer. Se o time tá mal, ele não vai estar tão bem. Mas mesmo assim, meu amigo, 30 gols em temporada. 30 gols. Em quantos jogos? Em 40 jogos. É a temporada também que ele menos jogou, né? Ele foi a temporada que ele menos fez gol, mas também é a temporada que ele menos jogou. Então, cara, é muito impactante. Assim, eu acho uma temporada abaixo, mas essa percepção é porque é o Haaland. Se é outro jogador, se o Darwin Núñez faz a temporada que o Haaland fez, loucura. Temporada assa. O Messi e o Cristiano Ronaldo passaram uma década sofrendo disso, né? Às vezes eles estavam abaixo do que eles já fizeram, mas o abaixo do que eles já fizeram era muito melhor do que a maioria. Jogaram o sarrafo muito passivo. Acho que o Haaland tem essa questão de... O City estava mal e baixou as oportunidades do Haaland. Os números não são ruins. Para números de pessoas normais, né? Números de seres humanos, 40 gols, 40 jogos, 30 gols, 4 assistências, são ótimos números. Mas abaixo do que o próprio Haaland já fez, aí entra um contexto do Haaland ter aproveitado talvez algumas chances menos do que ele aproveitou nos outros anos e também o City ter piorado. Olhando aqui... mas olha só, o expected goals, que é aquilo que a gente sempre usa para o gols esperados, né? Então, um gol esperado, quantos gols o cara deveria ter feito, quantos gols o cara fez de fato. O expected goals do Haaland na Premier League é de 20,87. Ele deveria ter feito 20,87 gols na Premier League. Pelo nível de chances, né? Pelo nível de chances, ele fez 21. Então não é um nível de, tá muito discrepante daquilo que ele tem de verdade. Ele tem um gol a cada 118 minutos. Então, assim, eu acho que, dentro do cenário do que foi o Manchester City, ele tá longe de ter sido um dos piores. Não, eu sei que ele tá longe, eu concordo. A minha dúvida é, eu acho que, no geral da temporada, o Guirassy fez mais do que ele. Também acho, eu fecho. Isso eu fecho. É isso que eu tô falando. Eu acho também. Também? Pelo contexto. Não, eu acho que uma sexta caberia. Tá ele junto com o Chris Wood. Na 6, eu acho que o Chris Wood poderia estar um passo à frente. Pelo que entrega pro próprio time individualmente. O Chris Wood, é bizarro o que o Nottingham faz, cara, na temporada, assim. É muito por ele. É um passo à frente muito maior do que o Haaland conseguiu dar nesse Manchester City. Eu deixaria no igual. Eu iria na 5. Vou comprar só 5. Caraca. Bom argumento. Isaac, do Newcastle. Esse faz uma temporadaça. Outro que o Liverpool já chegou a... Eu já vi notícia dele interessando ao Liverpool. Só me perdoe, não sei se algum dos notes de vocês está com notificação ativada, que o barulhinho está sendo captado. Só, Será que é o celular? Pode ser o celular. O celular está em cima da mesa, vamos botar pro chão.
Mas enfim, Isaac jogando pra caramba, hein? Joga muito. Temporada, e eu acho que não é só pelo título, né? Agora da Copa da Liga. Mas sim, temporada muito boa. 24 gols, 5 assistências, 34 jogos. Tem uma questão de não ter jogado tanto na temporada. O Isaac tem questões físicas, né? Há 2 temporadas atrás ele não passou de 30 jogos na temporada. Foram 27 jogos. O Isaac não joga muito. Isso é um fato. Fisicamente falando, ele não é um cara que está sempre à disposição. Mas essa temporada, que ele conseguiu jogar bem, assim, 34 jogos, ele tem feito uma grande temporada. É quase uma participação para gol por jogo, né? Quase todo jogo que ele entra, ele participa. 34 jogos. Assistência ou fazendo gol. 34 jogos, 29 participações. Muito bom. Número muito bom. Eu acho que é nível Gyökeres ali. Guirassy ou Gyökeres. Mais que Guirassy e Gyökeres? Então, ele tem funcionado muito bem como centroavante. Como disse o Wallace aí, 29 participações em gols. E tem funcionado muito bem quando ele sai da área. O que ele abre de espaço, o que ele gera de desmarque. O time do Newcastle é um time de muita gente chegando na área. E ele... Então, acho que ele tem sido um cara que tem entregado números e tem jogado bem também. Então, acho que... Eu acho que pode ser no nível do Guirassy. Pode ser. Acho que pode ser. Eu acho que no nível do Guirassy. Não, acho que fica abaixo. Eu acho que sei. Eu acho que os números do Gyökeres são 43 gols. 43 gols. Eu acho tudo bem que no outro nível de inclusive em Portugal ainda tem uma segunda, se bem que na Inglaterra também tem, né? 2 Copas, a segunda Copa Nacional, né? Copa de Portugal, Taça de Portugal e Copa da Liga. Isso. E na Inglaterra também tem, inclusive o Isaac foi campeão, o Newcastle e do Isaac foi campeão da Copa da Liga. E é um esquema muito que privilegia um centroavante que sai muito da área, né? Os pontas... Que aí é mérito muito dele, né? Total. Por exemplo, se você botasse o Chris Wood no Newcastle, também não ia funcionar. Ou teria Imagino que não funcionasse. Completamente diferente. Nesse jeito não ia funcionar. E por exemplo, é um esquema de jogo que em vários momentos privilegia o Joelinton, né? O Joelinton joga no Newcastle, seja o Joelinton, seja o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães pisa na área o tempo inteiro para finalizar, de um jeito completamente diferente do que ele joga no Brasil. O Joelinton não é segundo volante no Newcastle. Tem ali o Bruno, tem o Tonali e tem o Joelinton. Então, quando a gente tenta adaptar também um jogador que joga numa função específica para outra na seleção, junto de um trabalho horrível do Dorival, as coisas ficam do jeito que foram. Jonathan David do Lille. Essa é uma temporada muito boa, cara. Ela é muito boa a temporada. Temporada de 23 gols e 10 assistências. Uma temporada de 7 gols na Champions. Muitos gols decisivos, né? Lille foi até as oitavas. O Lille caiu para o Dortmund. O clube parou para o Dortmund, mas uma boa temporada. Nos confrontos contra o Dortmund ele fez gol. Acho que é uma bela temporada, cara. Acho que é uma bela temporada. Acho que é uma temporada melhor, proporcionalmente, acho que é uma temporada melhor que a do Haaland. Porque eu acho que tem muito do que fazer, né? Do contexto, né, dos times. Você pegar o Jonathan David, ele até é de jogador para jogador. Ele é um centroavante, mas não é um centroavante igual ao Haaland. Ele é um centroavante que sai da área pra cacete. Pô. É um centroavante que, às vezes, nem é centroavante. Às vezes joga de uma outra maneira. O bom canadense Jonathan David, cara... Pensou nessa 6 aí, à frente do Haaland, igual o Não sei se vai ficar muito. Porque, querendo ou não, a fase de grupos do Jonathan David é muito boa, né? A fase de liga do Lille é muito boa, ele vai muito bem, mas... No mata-mata, o Lille deu uma sumida, né? O Lille nos 2 jogos contra o Borussia Dortmund poderia ter feito muito mais. Só que ele, especificamente, não foi mal, ele foi bem. Você quer descer os 2 da 5 e botar ele na 5? Ou não? Pode ser. Porque ele foi bem. No mata-mata contra o Borussia, ele não foi mal, não. Ele fez gol, não foi mais. A parte dele ele meio que fez. A parte dele ele fez. Pode ser. Eu desceria os 2 e colocaria o Jonathan David na 5. Feito. Tá bom. Feito. Cara, acho que o Haaland na 4 não fica pouco, não, cara? A gente não tá penalizando ele porque ele é o Haaland. Você achou... Você mesmo colocou o Jonathan David na frente do Haaland. Faz muito mais sentido isso sim, do que você falou do que o que eu falei. Não, isso sim, mas é que eu digo, numericamente, o Haaland na 4, não sei se... Eu acho que a temporada do Haaland é melhor que a do Dovbyk, tá? Eu acho que a temporada do Dovbyk que... Bota os 2 juntos, então. Que já era o que eu tinha falado antes. Tá bom. Pode ser. Pode ser, eu acho que eu fico menos incomodado. Julián Álvares. Joga muito. Agora. Encaixou legal, chegou bem. Porque assim, nós estamos falando de nós vamos analisar o desempenho individual do Álvares. Eu acho que ele está indo bem, né? Mas o Atlético de Madrid, no momento que a gente está gravando, a temporada já foi
praticamente todo embora. Acabou. Não tem mais Champions. Acabou o time. Tem Copa do Rei. O time desmoronou, né? Cara, a Copa do Rei agora, o Barcelona e o Atlético de Madrid, a gente fez aqui pro Arquibancada, então acompanhei com muito detalhe o jogo. Assim, sabe o time cansado, morto, assim, largado. Ia ficar até agora jogando. Largado. Time largado, velho. Largado. Sentiu muito a eliminação pro Real Madrid do jeito que foi, cara. Muito mesmo. Eu até fiz um tweet sobre isso. Se você desconsiderar os 10 dias de data FIFA, em 12 dias acabou a temporada do Real Madrid, do Atlético de Madrid, né? Porque em 12 dias, aí no meio parou para a data FIFA. Mas se você tirar esses 12 dias, em 12 dias ele perdeu, foi eliminado pelo Real da forma que foi, traumática, com o Julián Álvares sendo um personagem, ainda que sem intenção. Depois, empatou com o Espanhol e tomou uma virada, ao contrário, né? Primeiro, tomou uma virada incrível do Barcelona, abriu 2-0, tomou 5-2 em casa, empatou com o Espanhol, aí o Barcelona abriu 9 no Campeonato Espanhol, com todo carinho. Não vejo futebolisticamente o Atlético botando 10 pontos de agora até o fim do campeonato, 10 pontos do Barcelona para ser campeão. E, por fim, foi eliminado na Copa do Rei com uma partida, assim, apática, no mínimo. E nesses jogos, o Julián Álvares ficou abaixo do que eu imaginava. Mas a temporada dele é muito boa, no geral. E se você pegar o confronto contra o Real Madrid, ele apareceu, né? Faz um baita de um golaço no jogo no Santiago Bernabéu e no jogo da volta acaba dando um azar da bola pegar no pé dele 2 vezes, num detalhe do detalhe do detalhe. Podia acontecer com qualquer um. Podia, e acabou sendo lá, mas no segundo jogo, por exemplo, o Julián Álvares jogou abaixo do que eu esperava. Então, assim, eu acho que, num geral, por uma primeira temporada, é uma temporada boa, mas acho que na hora decisiva ele não apareceu tanto. São 23 gols, 5 assistências, né? Em 46 jogos. E aí? O que faremos, hein? Então, eu acho que... Ele tá à frente do Haaland. Tá à frente. Com certeza. Será? Tá, pô. Não dá pra ser os últimos 10 dias penalizarem a temporada inteira. Assim. A temporada do Álvares muito boa. Tá bom. 6, então. 6. Não sei até se não poderia mais pra ele, assim. Eu não sei. Eu acho que não, abaixo de Guirassy e Isaac. Eu tenho dúvidas, cara. Porque eu também assim, acho. A temporada como na hora do vamos ver, ele não apareceu tanto, né? É verdade, mas... E eu não tô nem penalizando. Porque no jogo contra o Real Madrid na ida, ele mete um puta de um golaço no Santiago Bernabéu. É ele que bota o Atlético no jogo ali, com aquele gol. Mas acaba perdendo, e no segundo jogo ele já não jogou mal, contra o Barcelona ele já não jogou mal. A ida da Copa do Rei ele joga muito, inclusive na ida da Copa do Rei. Mas depois, na hora, nos jogos decisivos ali, ele já não apareceu tanto. Eu acho que o 6 tá de bom tamanho. Eu acho que eu colocaria na 7, mas tá bom. Lautaro Martínez. Dá pra analisar junto com o Marcos Thuram, né? Como dupla, podemos fazer um combo aí. Vamos. De ataque, assim. Os dois jogam como dupla em vários momentos. O Lautaro acho que já teve temporadas melhores. Longe de ser uma temporada ruim. Longe, muito longe, 18 gols. Mas ao lado do Marcos Thuram, ele é o cara que sai da área, né? Então, isso também impacta, né? Quando a gente vai analisar o jogo do Lautaro Martínez, é o cara que proporciona à Inter de Milão uma dinâmica bem diferente no ataque. Uma dinâmica na qual, em alguns momentos, tem 2 caras preenchendo a área, em alguns momentos tem um cara, às vezes não tem nenhum. Às vezes abre espaço para quem? Para os meias que chegam. É um cara que ajuda muito na pressão. Tem alguns centroavantes que eu gosto muito. O Mbappé é um cara que tem essa mesma característica, que pressiona o zagueiro adversário, que tem fôlego para pressionar o zagueiro adversário 90 minutos. O Lautaro é um desses caras e eu acho que é isso. Acho que dá para analisar os dois juntos. Eu até colocaria os dois na mesma nota, porque são temporadas até parecidas. Eu acho que o Lautaro influencia mais no jogo. Se a gente tiver que colocar um à frente, colocaria o Lautaro. Mas também não é uma temporada de gigantesco nível até aqui, eu acho. Porque na Champions também a Inter tira um pouquinho de pé. Né? Se ficarem juntos os dois, em que nota eles ficam? Eu acho a frente do... É isso, é a frente do que tá na 5 ali pra mim, cara. Quer descer? Não, eu acho... Eu acho que 4 seria penalizar demais os dois. Não, eu também não. Eu acho que é pra mais. Eu acho que o Lautaro, ele faz uma temporada de maturidade, assim. Ele não tá precisando fazer montão de gol pra ele ser destaque. Ele se destaca gerando o jogo, ele tem 6 ou 7 assistências... 7 assistências, não, 6 assistências. Ele gera jogo, ele é um líder, ele sai da área, ele tem armado o jogo e muitas vezes porque tem o Marcos Thuram lá. Então eu botaria o Lautaro uma nota à frente do Marcos Thuram.
Eu, assim, em termos de ver a Inter jogar, é que a Inter não é um time de muitos gols. Mas eu acho que em termos de jogar bola, de construir, de ajudar na construção, eu acho que o Lautaro tá jogando muito bem. Eu iria de Lautaro 7 e de Marcos Thuram 6. A Inter tem média de 2 gols por jogo, né? 91 gols na temporada, 45 jogos. Eu acho que é isso. O Lautaro influencia mais na partida. Exatamente. Do que o Marcos Thuram. Por característica. Por característica e por, acho que, maturidade do jogador, né? O Lautaro, acho que tá vivendo uma maturidade. Eu iria dele de 7 e o Thuram na 6. Ok. Vocês deixaram a 9 pro perdedor da 10. Isso. Então o Lewandowski vai ficar no máximo na 8. Na 8. Eu, por exemplo, acho que o Lewandowski é mais 9 do que o Gyökeres, na minha conta. Se eu tivesse que colocar alguém na 9, seria o Leva. Dúvidas. Apesar dos gols perdidos pelo Leva, tá? O Leva poderia estar com 40 e tantos gols na temporada. Ele perdeu alguns gols que chamam a atenção, mas o nível de enfrentamento é melhor. Na Champions League, o Leva tem 9 gols já, um cara extremamente importante para uma campanha absurda de Champions do Barcelona até agora, ou muito boa de Champions até agora. É um cara temporada como de forma geral, né? É um cara que o Lewandowski é o centroavante perfeito para potencializar o Rafinha e o Yamal nesse ponto. É um cara que sai da área para abrir espaço. Embora esteja caindo de produção, Não, né? eu não tô dizendo nem para tocar na bola não, tá? Às vezes ele abre espaço pro Rafinha saindo. A leitura de jogo para abrir o espaço pro Rafinha atacar a última linha, pro Yamal também atacar a última linha, é um cara que faz muito pivô. O Yamal é um cara que utiliza muito o pivô do Lewandowski. Aquele passe rápido, ele recebe rápido, já driblou ali, já consegue uma jogada em profusão. Cara, a temporada do Leva, por mais que ele tenha perdido alguns gols, cara, é uma temporada de 40 gols na temporada. Quando o Pseudo pediu sugestões no X para este programa, Lewandowski era quase que unanimidade lá da galera. Assim, a galera meio que segurando pro 10. O Leva é sacanagem, pô. O Leva é sacanagem a temporada dele. Eu sei que vocês estão com a ideia de colocar ou o Kane ou o Mbappé na 9, quem não for o 10. Mas o Leva vocês não abririam a exceção? Eu abriria. Pra botar na 9? Eu não. Eu acho que assim, num geral, eu acho que a temporada deles dali é melhor do que a do Leva. Acho que o Leva tem a questão da perda de muitos gols. O Leva teve algumas questões físicas que limitaram ele. E assim, por exemplo, o Ferran Torres, quando tem jogado na Copa do Rei, quem tem jogado é o Ferran Torres. O Ferran Torres tem conseguido seus gols também. Então, assim, eu acho que Harry Kane e Mbappé estão à frente do Leva. Eu deixaria o Leva na 8. Eu acho que o Mbappé tem uma oscilação de início de temporada. Não, que agora... só no meio ali, né? Aquela perda de pênalti pro Liverpool, com o Bilbao, 2 pênaltis pesados que ele perdeu. E depois acho que ele... Não, eu ia falar. E aí depois acho que ele voltou a jogar e hoje acho que assumiu o protagonismo da temporada do Real Madrid. Eu acho que o Leva é mais retilíneo. Você consegue contar com o Leva mais ou menos do mesmo jeito durante a temporada. Eu acho que na virada de 24 para 25 ele caiu. Mas, cara, são 40 gols na temporada. Não, tudo bem, e um são cara 40 gols. que ainda tem 3 assistências, é um cara que tem uma capacidade de bola aérea muito relevante também. Se não é o Leva, se o Leva se chama Dovbyk e tá fazendo a temporada que ele tá, a gente tava tratando com uma temporada histórica. Só que não é o Leva, né? A gente já viu o Leva meter 50 gols na temporada 1 bilhão de vezes. Cara, se alguém tivesse que pisar essa 9 aí, pra mim seria o Leva. E aí? 9 ou 8? Eu iria de 8. Por exemplo, ele passou em branco contra o Benfica, né? Não fez gol nos jogos contra o Benfica. Passou em branco na última rodada contra a Atalanta. Então, acho que na virada de 24 para 25, eu acho que ele teve uma caída. Não sei se está sentindo as questões físicas. Não sei se está sentindo, porque... De fato, na virada aqui, eu acho que ele caiu um pouco de desempenho. 4 gols nos últimos 4 jogos, assim, é muito importante. Vamos dar 8. Tá bom. 8. Mas discutimos pro 9, pelo menos. Lukaku. Pô, cara, é uma baita temporada do Lukaku, sabia? O Lukaku é aquele cara, eu não sei Mas ele tá distante da artilharia do campeonato italiano, né? Tá bem distante. O Lukaku é aquele cara, quando eu era pequeno, eu fingia pro meu videogame que eu não tava ligando pra ele, que eu não prestava atenção nele pra ele ligar mais rápido. Quando eu era criança, eu achava que se eu não prestasse atenção nele, ele ia ligar mais rápido. Eu falava, você ia deixá-lo menos pressionado. Exatamente. E aí ele... E ainda mais no PlayStation 2, que ficava aquela coisa, se o CD ia ler ou não. Lembra? Tu ficava, caraca, não leu, aí tu botava de novo. Porque... Aí soprava o DVD, não sei o que, lembra disso? Você não virava de costa pra TV. Eu fazia isso também. Exatamente. Passava pasta de dente do CD. Não, eu falo, até porque eu nunca comprei jogo de PlayStation 2 na feira. Com certeza. Sempre foi tudo na mais lógica.
sempre na loja. Nunca fui na feira da Praça Seca, ali do Valqueire também, no Jambeiro, que vendia 3 jogos por R$5 na barraca do Jorge. Ele jamais fiz isso. Impressionante. Jamais fazia isso. Mas então, o Lukaku, nesse ponto, quando você não tá olhando pra ele, a sensação é de que ele dá uma recuperada. Quando você espera muito, sai daquela temporada lá da Inter e foi pro Chelsea, a gente esperava demais, né? O Chelsea campeão da Champions, contrato Lukaku, não acontece. Quando a gente para de olhar pra ele, agora no Napoli, eu acho que faz uma boa temporada, eu não acho uma temporada espetacular, mas uma boa temporada, ele volta a atuar em bom nível, né? Tá com 20 participações em gol, não é uma temporada espetacular, tá com menos gols, acho que todos, né? De todos que a gente falou aqui, tem menos gols, mas é uma temporada ok, assim. Eu acho que é uma temporada boa para um time que precisar, perdeu a sua referência e ele tem aparecido em momentos importantes ali, fazendo gols importantes. De fato, o número de gols não são muito, mas ele tem 20 participações em gols em 30 jogos. São 11 gols e 9 assistências. Tem trabalhado muito bem também. O momento é muito bom. Tem trabalhado muito bem na preparação das jogadas. Mas eu acho que ele tá abaixo do Haaland, né? Ah, com certeza. O Dovbyk também, eu acho. O Dovbyk fez 18, né? Ou 16. Mas não só isso, também 16, o contexto da Roma, né? Acho que o Dovbyk acaba chamando mais atenção. Então, mas é que o contexto do Napoli, o Napoli perde de uma atacada só, quer dizer, não na mesma atacada só, mas o Napoli perde no meio da temporada, ele já tinha perdido o Osimhen no começo e perde o Kvaratskhelia, né? Então, assim, é um Napoli que perdeu as duas principais. Tá bom. As peças ofensivas do título, Osimhen e Kvaratskhelia, saíram do Napoli no meio da temporada. E acho que o Lukaku tá colocando. Eu iria de junto com o Dovbyk ali. Tá bom. Pode ser. E é um campeonato, e é uma temporada que vai confortavelmente levar o Napoli de volta à Champions League. E tá brigando pelo título. Tá na cola da Inter. 4 pontos da Inter, eu acho. Falando em troca em meio de temporada, vamos falar de Marmoush. Gosto muito, cara. Assim, agora, sem o Haaland, eu acho que vai ser de vez o centroavante do time, né? O titular nessa função, assim, a temporada dele no Eintracht era 3, né? 3 pontos. O Napoli está 3 pontos atrás daí. No momento em que estamos gravando. No momento que estamos gravando, faltando 8 rodadas para o final. 33 participações em gols em 26 jogos e é um centroavante, né? Um atacante no final. Eu nem vou botar ele como centroavante, porque tem uma pegada meio Julian Álvares, assim, também. Um cara que se movimenta muito pelo campo. Eu acho até que o Guardiola tentou emular o Julian Álvares no Marmoush, na pedida da contratação e tal. Mas é um cara que tem uma leitura de jogo muito boa, um ataque à última linha muito bom, muito rápido. Apesar de perder bastante gol nesse início dele de Manchester City, mas agora também já chegou a 6 gols em 12 jogos. Eu gosto muito. Não dá pra gente olhar o Marmoush só pelo City. Se a gente olhar o Marmoush só pelo City, a gente vai colocar uma temporada menor do que ela é de verdade. A temporada dele, a primeira metade no Frankfurt, é sacanagem. Ele estava jogando muito mesmo. Eu acho que a gente vai ter que mexer em coisa aí. Talvez baixar o Thuram pra colocar ele. Acho que vai ter que mexer. Cairia como uma luva no seu Liverpool, hein, Pseudinho? Seria fantástico. Cara, assim, eu acho que o Marmoush, se o Haaland não tivesse se machucado, eu acho que o Marmoush até cairia desse exercício. Porque eu acho ele muito mais segundo atacante do que 9. É o Julian Álvares. Mas a temporada dele era muito boa, né, cara? Porque o Julian Álvares, ele foi pro Atlético para ser o 9. Para ser o 9, né? Ele foi para ser o 9. Tanto é que o reserva dele é o Sorloth. E ele só joga fora de centroavante quando o Sorloth entra. O Guardiola transformou ele em centroavante, de fato, né? Aqui no River ele alternava bastante. Alternava muito, né? Então, assim, eu acho que é isso. Agora, a temporada dele no Frankfurt era galáctica, era temporada para ficar muito forte lá. Agora no City, ele demorou a se adaptar, e que era natural ele demorar a se adaptar, e agora começa a render, e agora tem o desafio de substituir o Haaland, né? Vamos ver como é que ele vai lidar. Pô, eu acho que eu tiraria o Thuram, cara. Acho que eu baixaria o Thuram. Baixaria o Thuram? Pô, é muito bizarro o que ele tava fazendo no Frankfurt. Tá bom, pode ser. É muito bizarro. Então o Marmoush na 6. Ele tem 28 gols e 5 assistências, considerando... Não, tem 13 assistências. 13, eu tô vendo aqui outro número. Esse sim, que tem 28 gols e 5 assistências. Eu não acompanho a Liga Turca para saber, né? Então não posso avaliar. Mas em termos de números, são excelentes números, né? Ele tem mais de uma participação em gol por jogo. Ele fez 37, ele tem 33 participações em gols em 32 jogos, contando o Campeonato Turco, Europa League e
Copa da Turquia. Aqui vai ter um ponto, né? Porque é o primeiro nome que aparece fora das 5 principais ligas da Europa, pra gente avaliar aqui. O Gyökeres... Portugal tá no top 5, né? Mas jogou Champions, né? E aí jogou Champions. E a gente acabou olhando muito porque jogou Champions. Top 5 é Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal e França. Não. Alemanha e França. Alemanha e França. Portugal não. Então o Gyökeres... Mas é que o Gyökeres a gente acompanhou a Champions porque estava sempre olhando a Champions. Mas de qualquer maneira, eu acho que isso pesa, né? Você não tem nenhuma Champions aí para avaliar o Osimhen, né? Não era nem para estar lá o que na sempre lembrando... É porque é muito difícil sair do Napoli, cara. Ele arranjou a primeira, ele pegou a primeira barca pra sair do Napoli. Que não era, cara. Ele era pra estar no PSG, pô. Jogador ele era pra estar no PSG, lembra? Que ele chegou a ter um papo de estar muito próximo de estar no PSG. E o De Laurentiis... o De Laurentiis é um presidente muito difícil de trabalhar. Daí pra frente tem algum zero claro pra vocês? Eu acho que tem. Tem. Acho que tem. Então o Osimhen vai ficar numa 1 ou 2. Eu acho que o Gonçalo, a temporada do Osimhen é melhor que a do Gonçalo Ramos. Porque pelo menos ele é titular, né? Ele é titular. Titular absoluto. Titular absoluto. E ele, mesmo quando o Icardi rompeu o joelho, né? O Icardi, aquele. Rompeu o ligamento do joelho no comecinho da temporada. Quando estava com o Icardi, mesmo assim o Osimhen jogava de titular. Os dois jogavam, o Osimhen saiu um pouco mais da área. Aí o Icardi ferrou o joelho, o Osimhen passou a ser a principal peça ofensiva e tem ótimos números. Eu desceria o Gonçalo para 2 e botaria o Osimhen na 3. Até para 1, o Gonçalo acho que já vai ter que parar na 1. Será? Eu acho que o Gonçalo vai ter que parar na 1. Pode ser. O Retegui acho que fez mais do que o Gonçalo. O Retegui é artilheiro do italiano, né? Eu fico muito feliz todas as vezes que o Icardi não joga mais a Champions. Quanto mais longe o Icardi ficar de mim, eu tranquilo. Sabe por quê? É um pouco perigoso. Não só por isso, né? Pelo que se diz. A última vez que ele jogou a Champions, eu coloquei meu emprego em risco aqui nessa empresa. Teve isso? A galera da internet com certeza vai lembrar do dia que o André Henning falou gol do Talarico, né? Saiu um gol no outro jogo e o André Henning falou gol do Talarico. Fui eu que falei pra ele, gol do Talarico. Você sabe, a gente brinca às vezes no ponto. Às vezes eu brinco pra você e falo assim, gol do Talarico. Só que eu imaginei que ia ficar na piada interna. Ia ficar no... Que ele ia entender que era o gol do Talarico, ele ia falar gol do Icardi. Ele não repetiu o gol do Talarico. Rapaz, se a gente levasse pro ar as barbaridades que os coordenadores falam pra nós, as piadas internas. Isso porque tu não sabe o que eu falo com o comentarista. É pior ainda. Nossa, mãe. Cara, eu e o Vitor Sá durante o jogo é só merda. Se vazar é prisão. É só merda. É cadeia. Se vazar é cadeia. Dito isso, sigo empregado, graças a Deus. Não, acho que tá bom. Acho que 3 tá bom. Acho que 3 tá bom. Okay. Quer dizer, se bem que o Lukaku fez 3, né? Fez 11, né? Ele fez 28. Mas é importante pro cenário do Napoli também, cara. Cara, o Napoli tá brigando por título. Vai voltar o Galatasaray lidera o campeonato. Mas aí com todo carinho, o campeonato turco nesse momento... Então o Galatasaray tá vivo na Europa League? Não, né? Não, acho que não. Já foi eliminado, né? Que nota vocês deram pro Retegui? Não, o Retegui a gente não analisou. Não. O Osimhen foi pra nota... O Osimhen que vocês estavam definindo 3. Quando vocês repararem no Arquibancada TNT Esportes, o VSR falando assim com a mão na boca, é troca de barbaridades com a coordenação. Exatamente. O Galatasaray caiu na repescagem. Cara, eu tava vendo ontem, eu coloquei no Arquibancada Esportes. Foi bem na hora. Pré-jogo, o senhor tava aqui com a mãozinha falando com o nosso Guilherme Faria, que era o coordenador. Nem era groselha, eu tava querendo confirmar com ele se a Monique Danello ia participar o jogo todo ou se era só pré e pós. Porque já tinham 2 no estúdio, mas aí ele me confirmou. Dessa vez nem era. Foi bem na hora, eu botei na hora que o amigo tava falando com o Gui. Mas volta e meia era a base. Mas volta e meia é. Vamos lá, Retegui, artilheiro do campeonato italiano e com alguma folga, hein? Inclusive. Artilheiro isolado. Quem foi mesmo que achou, que convocou ele a primeira vez? Seleção italiana? Quem era o técnico da seleção? Quem era o técnico? Eu acho que era o Mantini. Eu acho que era Roberto Mantini. Era o Mantini, que foi convocar ele no Tigre, né? Ele tava jogando no Tigre. Jogando noTigre na Argentina, aí depois ele pra seleção italiana. Foi pro Boca, no Do Tigre ele foi direto pro Genoa. Foi direto pro Genoa. O Boca queria. O Boca emprestou ele pro Tigre. Exatamente. Ele pertencia ao Boca. Ele pertencia ao Boca. Artilheiro do campeonato italiano com 22 gols. Na Champions, menos 3 gols. No fim, são 30 participações em gols, porque ele tem 5 assistências em 41 jogos. É uma boa temporada. Eu gosto muito dele, cara. Centroavante
Centroavante que tá sempre ligado o tempo inteiro no jogo. Se sobrar uma meia bola pra ele vai, finalizar pro gol. É muito... sanguíneo é uma palavra que tem sido muito usada ultimamente pra definir alguns jogadores. Mas é um pouco disso, sabe? O cara que tá ligado, acordado, que tem sempre uma chance, bota pra rede. Eu gosto muito do Reteg. Eu, diante dessa temporada do Reteg, eu subiria o Guirassy pra 8 e botaria ele na 7. Tá, vamos ver. Guirassy na 8? Acho que pode, hein? Pode ser. Acho que pode. Pode ser. Na Champions, o Reteg tem 3 gols. Não, então, mas beleza, eu queria ver contra... só pra não falar nenhuma besteira, eu tinha na cabeça, mas contra o Bruges, a Atalanta como um todo fez uma participação vergonhosa contra o Bruges. E sumiu aí. É isso, é o grande ponto, né? Talvez o Reteg tivesse uma nota melhor. Se o cara tem 22 gols no italiano. Mas a gente vai ter que mexer nisso aí, porque o Patrick Schick, meu amigo, boa temporada. Tudo bem. Vai ter que mexer. O Reteg, olha, o senhor tá até falando aqui, né? O Reteg tem cara de molecão, mas ele já tem 25, cara. É jovem, né? O Vlahovic é o 0, né? Acho que sim, né? Principalmente porque em vários momentos virou reserva. Primeiro, a temporada da Juventus é uma vírgula do que a gente imaginava que poderia ser com o Thiago Mota e agora sem o Thiago Mota. O Thiago Mota perdeu o cargo, né? Thiago Mota, né? Assim, e o Bolonha tá bem. Tá bemzão, tá brigando de novo pra voltar à Champions. É mesmo, né? Entre o Médico e o Monstro. E ainda perdeu o Calafiori, que era um dos caras principais desse Bolonha, então... Goleou, deu uma paulada na Lazio outro dia aí e perdeu o rumo de volta. Tava até vendo aqui, foi entre o meio de janeiro e o meio de fevereiro. Durou um mês ali que o Vlahovic ficou 7 jogos no banco. Pô, ele tem 14 gols, até assim, 35 partidas na temporada. E quando você para ver os jogos da Juventus, você vê ele jogando mal, meio que... Sabe aquele coisa do centroavante que a bola vai pra direita e ele atacou a esquerda? Ao contrário, né? Fiz uma das piores decisões. Ele ataca a direita, a bola foi pra esquerda. Ele vai pro primeiro pau, o cara cruza no segundo. Então, assim, ele não tá... recebe a bola, devolve um tijolo. Ele não tá jogando bem, assim. Era um cara que surgiu muito bem. Pra quem não lembra, o Vlahovic tirou os minutos do Pedro na Fiorentina. O Pedro... não conseguiu jogar na Fiorentina muito depois dele voltar de lesão por conta do Vlahovic, mas na Juventus acho que nessa temporada para mim é o 0. Acho que é isso. Também simboliza um pouco a temporada da Juventus, né? Se você olhar como um todo, o 0 é o Vlahovic, é um cara que eu gosto bastante, mas também convive com lesões, convive com questões físicas e pode ser o 0. Precisamos preencher a 12 e acho que está chegando o momento. Então o Vlahovic na 0, Patrick Schick. O Schick é um cara, assim, você olha pra cara dele, ele tem cara de qualquer coisa menos jogador de futebol, assim. Ele tem cara de analista de TI, sim, mas é bom jogador, cara, é bom jogador. Tem 1,91 m de altura, pé esquerdo, é o tcheco, né? É um cara que você olha pra ele, largar uma bola no pé dele, não vai saber o que fazer, vai se enrolar, e não, cara, é um cara que sabe o que faz com ela, em vários momentos joga junto com o Boniface, né? O Boniface estava na nossa primeira lista, a gente tomou a decisão de cair. O Schick foi até mais titular do que o Boniface na temporada. Mas é um cara que participa muito de bola aérea, de jogo aéreo. Se você pegar os números dele também de passes, tem um número bem interessante de assistências esperadas, né? Já que a gente citou os gols esperados, tem um número bem interessante de assistências esperadas. É uma média de passe certo acima dos 80%. É um bom jogador, cara. Bom centroavante e em gols. Temporada de 23 gols até agora, em 38 jogos. Pra mim é uma boa temporada do nosso Patrick Schick, sendo com desses 2 gols todos que eu falei, 17 na Bundesliga. Agora o ponto é... Quem você acha que vai cair disso aí? Então, quem você acha que faz melhor temporada? Dobbik ou Lukaku? Eu acho o Lukaku. Eu acho que pode ser o Lukaku. Tá bom. Então, eu desceria Osimhen para 2, Dobbik para 3. Tá. Que aí a gente mata aqui as notas, como é que é? As obrigatoriedades. Perfeitamente. Então, que aí o Jorge Igor já pode respirar aliviado. Hoje eu fiquei tenso. Agora é a dúvida. Então, porque o Ollie Watkins faz uma ótima temporada também. Não em gols, o Ollie Watkins tem 14 gols, mais 12 assistências. O que ele prepara, time do Aston Villa, ainda mais agora depois da janela trazendo Rashford e Asensio, é um time que tem muitas opções na frente. E o Ollie Watkins funciona muito bem sendo um cara de preparo, um cara de passe. Então são 14 gols e 12 assistências. Eu acho que o Watkins teria que ser no mínimo 5.
Eu acho que mais do que isso é... E aí eu cairia o Jonathan David. Eu acho que eu cairia... Eu cairia o Jonathan David. E aí a gente precisa ver onde é que a gente bota o Chique. Então, o grande ponto do Watkins eu não duvido que com a chegada do Rashford, etc., pode ser... Por exemplo, nos últimos 2 jogos ele já foi reserva, né? Mas tudo bem, é uma projeção pra frente, muito menos do que já foi até agora. Quer botar ele na 4, então? Desce o Jonathan David e bota o Chique na 5? Deixa eu ver se não dá pra subir mais. Não dá, né? Não. Não dá. Tudo cheio. Tá tudo preenchido. A gente tomou a decisão da 9 lá, né? De deixar só Harry Kane embaixo. A gente piorou a nossa vida. Vocês dificultaram a própria vida. Mas é isso. Mas aí é pra desafiar o programa. A gente tem que pensar. Vocês gostam de desafios. A gente tem que pensar. Gosta de botar na merda. A verdade é essa. O negócio já é difícil. Os caras gostam de se atrapalhar, né? Por aí. Eu desceria o Jonathan David. Quem tem que descer o Jonathan David, tudo bem. Beleza. E botaria o Chique na 5. Você acha que é mais? Que a Champions do Jonathan David não vale mais a pena do que o Haaland, assim? O Haaland fez 8 gols na Champions. Mas é isso, né? Mas ele fez 8 gols em 9 jogos. Tudo bem. O Marcos Thuram não poderia descer, não? Ao invés do Jonathan David? Não sei. Cara, o Marcos Thuram tem jogado muito bem. Inclusive em jogos que o Lautaro não joga, ele assume a responsabilidade. Responsável. Eu então deixaria vai ser isso. Bota uma 4. E o Watkins 4. O Watkins 4. E aí vamos definir o grande vencedor, o 10, entre Harry Kane e Kylian Mbappé. Um pontinho aqui para ajudar vocês. A temporada do Harry Kane, em termos de entrega, ela me parece mais linear, né? O Mbappé, ele vai começando a encaixar a partir da virada do ano. Não sei se isso pode pesar no voto de vocês, que é um voto difícil. É difícil, cara, é muito difícil. É muito coração e razão, assim. Porque você é muito... O Real Madrid da temporada é muito impactante, né, cara? É o time do entretenimento, cara. Ele se nega a passar uma noite tranquila. Time do caos. Ele é o time do caos. O contra a Real Sociedade achou que... Não, tá classificado, ganhou fora de casa, foi, prorrogação, quase deu uma merda. Ele chegou a estar eliminado. Ele ficou 10 minutos eliminado. Ele ficou 10 minutos perdendo por 3-1. E é um time que ele se nega. E aí eu acho que o Mbappé acaba chamando muito, né? Essa responsabilidade, joga playoff, o Real Madrid tem que pegar o Manchester City, depois pega o Atlético de Madrid. É difícil, de fato, cara. O Mbappé já tá com 33 gols na temporada. A temporada mais ou menos. Outro dia o Abel falou, né? Abel falou, não, mas a primeira temporada do Mbappé, a coisa não funcionou. O Abel falou que ele ficou... Que ele demorou 7 jogos. Ele falou 7 jogos pra fazer o primeiro gol, ele fez na estreia. Ele fez na estreia. É só pra dizer, tá errado. Não é que é uma mentira, tá equivocado. Ele errou a fonte dele. O Harry Kane tem os mesmos 33 jogos, mesmos 33 gols, tem menos jogos, mas tem 11 assistências. O Mbappé tem 5. É difícil pra cacete, cara. É muito difícil. É muito difícil. Ai. Eu tenho meu voto, mas... Eu também tenho meu voto. Se precisar. Só que e o Kane, a minha questão aqui é... O Dr. Harry Kane, assim como todo o Bayern de Munique, contra o Celtic, agora com o Bayern Leverkusen, beleza, né? Passou o carro, foi de arrasta. Contra o Celtic, a rapaziada deu uma dormida, né? Deu uma cansada. O Bayern jogou contra o Celtic no modo Jaiminho Carteiro. E na última bola do jogo, quase o Celtic levou pra prorrogação. O Kane até faz um gol no jogo da ida, mas assim, cansado. Foi lamentável o jogo do Bayern na Allianz Arena na volta. E contra o Leverkusen, ele jogou pra caceta, né? Mete 3 gols no confronto e dá uma assistência. Então. Ricardinho, vai acabar a piada, hein? Será? Ano que vem, Harry Kane irá votar nas eleições presidenciais. Terá título. É verdade. Vai acabar a piada. Essa temporada ele ganha. Esse ano ele leva. Eu fui olhar aqui um cenário. Cadê? 24, 25. Que são os gols de pênalti. 6 pontos de diferença pro Bayer Leverkusen na Bundesliga nesse momento. Acho que na segunda talvez até seja diferente. Porque hoje você tá gravando antes da rodada no fim de semana. O que você tá olhando aí, Vessa? 8, 10, 12, 13. Que você está fazendo? O Harry Kane, dos 33 gols dele, 13 foram de pênalti. O Mbappé, dos 32 gols dele, 6 foram de pênalti. O Mbappé não é o batedor, quer dizer, agora talvez tenha virado, mas ele, em momentos da temporada, não foi batedor de pênalti. Quando bateu, perdeu contra o Liverpool lá, ficou muito marcado por isso, né? Exatamente. Acho que as coisas e depois contra o Bilbao, né? E depois contra o Bilbao pelo Campeonato Espanhol. Eu acho que as coisas se equilibram. O Harry Kane tem bastante gol de pênalti.
Mas ao mesmo tempo... Menos assistência. Ele tem mais assistências que o Mbappé, não? Menos? Não, o Harry Kane tem mais. Tem mais, então. 11 a 5. Tem 11 assistências. Então, ele tem mais gol de pênalti do que o Mbappé, mas ele também participa mais, ele gera mais ocasiões de gol do que o Mbappé. Assim, os números estão muito parecidos. Eu vou votar em quem... Meu voto aqui vai em quem jogou esse nível praticamente o tempo todo, que é o caso do Harry Kane. Eu acho que o Mbappé deu ali, e que acho que é natural, porque o Mbappé estava chegando num lugar, num time bem caótico. Embora o Bayern tenha tido alguns momentos ali bem complicados, em especial na Champions. No Campeonato Alemão, não. Mas na Champions, um Bayern com um técnico novo. O Harry Kane estava no time no segundo ano. O Mbappé chegou agora. O Mbappé chegou num time que o técnico é dono de tudo. O Ancelotti. O Harry Kane, o técnico dele, tinha acabado de chegar. Então tem vários elementos aí. Eu vou votar no Harry Kane porque acho que ele, num geral, jogou bem o tempo todo da temporada. O Mbappé teve ali um hiato ali de alguns jogos em que ele estava mal. O próprio falou sobre isso, que ele estava muito ansioso, que ele estava querendo fazer as coisas dar certo, que ele, depois dos 2 pênaltis perdidos, que ele botou a cabeça no lugar, segurou um pouco a ansiedade e melhorou, e está voando. Então, por isso, meu voto é no Harry Kane, mas é muito difícil. Já mudei de ideia. E o Pseudo já me lembra aqui, né, que o Mbappé também já falou que não gosta muito de ser um 9, né? Idealmente, assim, né? Mas não tem jeito, né? Joga pra caramba, vai ser 9. É muito difícil não votar no artilheiro da Champions, né, cara? Junto ali, um dos artilheiros da Champions, né? O Harry Kane, que é isso, né? Eu acho até que o Mbappé, ele foi obrigado, ele teve essa oscilação que o VS falou, mas um outro ponto que puxa pra cima o Mbappé, ele foi obrigado a dar um passo à frente nesse protagonismo num time que tem muitos protagonistas, né? Você dá um passo à frente quando tem Vini, quando tem Rodrigo, quando tem Bellingham, é mais complexo do que quando um time é montado para você. O Bayern de Munique é montado pro Harry Kane. Tem talvez a sua facilidade de ter outros caras bons ao lado, etc. Eu vou no Harry Kane, porque eu acho que é isso. Eu privilegio muito essa coisa da linearidade dentro da temporada. Agora, na reta final, a gente vai ter que ver se o Harry Kane vai ser mais o do confronto contra o Celtic ou mais o do confronto contra o Bayer Leverkusen. Se for o do Bayer Leverkusen, sem sacanagem, se o Harry Kane e o Bayern de Munique jogarem o que jogaram contra o Bayer Leverkusen, é muito improvável que no dia 31 de maio o Bayern de Munique não esteja lá. Tem que ver o Barcelona pelo caminho. Mas é muito improvável. Porque assim, o que Harry jogou Kane, foi um negócio de maluco. Harry Kane contra o Leverkusen fez 3 gols e 1 assistência nos 2 jogos. Em compensação, o Mbappé contra o Manchester City também voou, né? Fez 3 gols, se eu não estou enganado. Só uma correção. Não tem que ver só o Barcelona, não. Tem que ver a Inter de Milão. Tem que ver a Inter de Milão também. É isso que eu tô pensando aqui. É muito enrolado o Harry Kane vai pegar a melhor defesa da Champions, cara. Vai ser legal de ver. Você fazer gol na Inter é um pato. A Inter tomou 2 gols na Champions. Vai ser legal de ver. Vai ser bom demais. Aliás, ficaram muito boas as quartas de final. Ficaram. Na terça agora tem Real Madrid e Arsenal. E Inter TNT e na Max tem Inter e Bayern. Na quarta-feira tem Borussia Dortmund e Barcelona exclusivo na Max. E PSG e Aston Villa na TNT e na Max. Todos os jogos estão na Max. Todos os jogos na casa da Champions. Amanhã as quartas de final começam. Nós estaremos juntos. E semana que vem tem mais um do 0 a 10. Continue sugerindo temas, dando like, comentando. Pra semana que vem não acaba, não. Não. Semana que vem, mais uma semana dura. Um mês, um ano. Vocês estão sequestrados pela minha pessoa. O público. É tipo o Ricardinho gosta. É contrato pra ver se tem o próximo depois de cada jogo. Vocês estão. Fala assim, o treinador. Vamos analisar jogo a jogo. Se você a galera dos comentários, ela vai estar comigo, porque ela ama o programa. Mas vocês estão cheios de coisa pra fazer aí. Você narra 12 jogos, o outro comenta 75. Eu só tenho isso aqui. Não, você tá comentando o jogo aí também. E é o seguinte. E você tá comigo. O Pseudo já me garantiu, fiquem tranquilos, os próximos 2 meses estão garantidos do 0 a 10. Informação? Porque estão pingando uns negócios aí. Parabéns. Coisa linda, gostamos. Tchau, até semana que vem.